E aí, gente, eu aqui de novo, e dessa vez eu trouxe uma coisa nova aqui pra vocês, um novo jeito de mostrar aqui. As aulas vão ser desse jeito, talvez daqui pra frente, se essa aula ficar boa. Então, nessa videoaula, já vou mostrar aqui um assunto um pouco mais avançado, né? Não é um assunto avançado, muito difícil, mesmo porque ele é um assunto meio que de ensino médio, não totalmente, né? Mas na maioria, porque ele envolve várias coisas que a gente estudou no ensino médio, que é justamente a teoria lá das barras, né? E das alavancas, o braço, tudo aquilo, e forças, né? Momento polar, então envolve tudo isso. Então, se você não sabe esses assuntos, eu já estou deixando aí no canto esses quadradinhos pretos com o link dos meus vídeos. Então, só se você clicar nesse quadradinho preto, você já vai para o vídeo que você quer. Junto com eles também já tem o tempo que cada um demora. Então tá tranquilinho aí para você assistir, caso você não entenda algumas partes do vídeo, ok? Ou se você tem dificuldade, mesmo sabendo o assunto. Bem, eu trouxe aqui para vocês um exercício que eu peguei do próprio professor, que ele passou, o meu professor no caso. Não sei se vocês são da minha sala, se não, ou se são, enfim. Esse exercício aí tá bom pra gente explicar a matéria. E eu vou ler ele aqui rapidinho para não gastar muito tempo do vídeo. Mesmo porque eu tô com muita raiva, porque eu já gravei esse vídeo, só que deu um problema nele e eu tô tendo que gravar de novo, ok? Então vamos lá. Tem-se uma barra ideal sendo segurada por um fio e presa na parede em uma de suas extremidades. Além disso, há um corpo pendurado nela por outro fio na outra extremidade, como mostra a figura abaixo. O peso da barra é 75 newtons e o peso do corpo é 370. Pedem-se a tração no fio que está segurando a barra e as reações da barra na parede. E aí tem uma observação que a barra possui 3 metros de comprimento, ok? Então, para esse caso aqui, se ele está pedindo tração e tudo mais, a gente já sabe que a gente vai fazer soma de forças e tudo mais. Como o sistema está parado, a soma das forças vai ser zero, né? Tanto a soma das forças como a soma dos momentos polares vai ser zero. No caso, momento polar, para quem não lembra, é quando você segura um corpo em algum certo lugar e esse corpo tende a descer e girar, ok? Ou então quando você aplica uma força, e isso é momento polar. Se você tem dúvida, tem bastante coisa falando sobre isso no YouTube ou no Google. Mas tem os meus vídeos ali também que dão uma boa explicada, né, no caso. Então a gente tem o exercício e a gente vai começar pela soma dos momentos polares aqui no caso. A gente pode tanto começar com as forças como com os momentos polares, mas é melhor começar com o momento polar primeiro, porque para a força a gente vai precisar do T2, que a gente vai descobrir só no momento polar, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar todas as forças que estão aqui no nosso sistema. Primeiro, forças de trações. A primeira força de tração que a gente tem aqui é essa daqui de cima, então a gente vai chamar ela de T. A outra força de tração é desse fio, só que esse fio aqui só vai ter atração se tiver uma coisa pendurada, no caso, esse bloco Q. Então aqui a gente vai ter o peso de Q, que no enunciado ele vai falar que é 370 newtons, ok? E então nossa tração T1 vai ser igual ao PQ, que é igual a 370 newtons. Então vou chamar esse aqui de T2, esse aqui de cima, tá? Então a gente pode apagar tudo isso aqui embaixo e substituir por uma tração só, ou por um peso só. Então, ó, tirei aqui aquele bloquinho e substituí tudo isso aqui por T1 ou PQ, que é igual a 370 newtons, ok? Então a gente já tem nossas forças de trações. Próxima força, não tem mais nenhuma? Não, tem mais uma aí, que são as forças de reação. A força de reação, eu tenho um vídeo que explica sobre força normal, eu não coloquei no lado. Mas a força de reação é como se fosse a força normal. O que diferencia ela da força normal é que a normal sempre é perpendicular. No caso da força de reação, não necessariamente é perpendicular. Aqui no caso, como tem esse fio aqui, ó, segurando ele, então nossa força de reação vai ser isso daqui, tipo o oposto, entendeu? Aí a gente vai separar ela em X e em Y, certo? Então vamos tirar essa daqui e vamos colocar só a de X e Y. Então a gente vai ter a reação horizontal ou reação de X e a reação vertical ou reação em Y, certo? Fora isso, não tem mais nenhuma força. A única força que está sobrando ainda é o próprio peso da barra, que vai ser esse daqui. Se não tivesse esse fio, a barra ela teria descido, a não ser que aqui fosse muito bem preso, ok?
Então, esse peso da barra, o enunciado dá para a gente também, que é 75 newtons. Peso da barra é igual a 75 newtons. A gente já tem tudo de forças. Então, com isso, a gente já pode fazer tanto a soma das forças como a soma dos momentos polar. A diferença do momento polar é que tem que ser sempre forças perpendiculares à barra, certo? Sempre tem que ser a força perpendicular à barra. E essa força vai causar uma mudança na posição da barra. No caso aqui, está estático, mas a gente vai imaginar como se fosse causar, entendeu? Então, primeira força perpendicular aqui, a gente tem o T1, ele é perpendicular à barra, certo? Então, o T1, se você aplica uma força, ó, T1 é de cima para baixo. Então, tipo, se você vir aqui aplicar uma força de cima para baixo, você vai ter aqui que o T1 vai fazer a barra girar no sentido horário, certo? No caso de PB, também está para baixo. Então, a gente aplica uma força, a barra vai girar nessa direção, certo? Então, PB também faz a barra girar no sentido horário. Tudo que for sentido horário, a gente vai colocar o sinal de mais. Ou seja, essas forças vão ter um sinal de mais quando a gente for colocar na fórmula, ok? Mais uma força aqui que está para baixo, o RV, ou então reação vertical. A gente não vai usar o RV, porque o RV e o RH, eles estão sendo colocados aqui, ó, exatamente onde a barra está presa. Se você tentar empurrar uma barra onde ela está presa, no ponto de apoio dela, ela não vai se mexer. É a mesma coisa de empurrar a porta, através da parte onde ela fica presa na parede. Se você empurrar a porta por ali, a porta não se mexe. Então a gente não vai usar nem o RH e nem o RV. Mesmo porque o RV não teria como ficar horizontal, certo? Ou melhor, espera aí que eu já explico o negócio do RH aqui, tá? Então o RV, por estar sendo aplicado aqui, a gente não vai usar. Próximas forças, as forças para cima. Não tem nenhuma força para cima, porém a gente tem o T2, e a gente vai separar o T2 em dois eixos, que vai ser o T2x e o T2y, ok? Então o T2x e o T2y aqui é a mesma coisa do T2 separado em duas forças, ok? Então a gente não vai usar mais o T2, só o T2y e o T2x. O T2x, ele está aplicando uma força para cima. Então, se você vir aqui aplicar uma força para cima numa barra, consequentemente, vai fazer a barra girar no sentido anti-horário. Com isso, a gente vai colocar o sinal de menos, porque está no anti-horário agora, e não mais no horário, como no caso do T1 e do PB. Então, aqui, anti-horário, sinal de menos. Ok? As únicas forças que faltam, no caso, era o RH e o TX. Porém, o RH e o TX a gente não vai usar. Porque, como eu falei, são só as forças verticais, ok? Só força vertical. Aqui no caso, perpendicular à barra. Só força perpendicular, não serve outra. Só serve as forças perpendiculares. Tanto é que o T2 não estava perpendicular. E a gente separou ele em TX e T2Y, ok? Então, só as que forem perpendiculares à barra a gente vai utilizar. Como o T2x ou melhor, como o T2x e o RH não estão perpendiculares, a gente não vai usar eles. Eles estão no eixo de x, ok? Então anota aí, eixo de x você não coloca na soma dos momentos polares, ok? A não ser que a barra estivesse inclinada, mas aí você teria que fazer ficar perpendicular à barra. O importante é que a força esteja perpendicular. Sem muita enrolação, vamos para nossa conta. A soma dos momentos polares é igual a zero, porque a barra não está se movimentando, ela está parada, então vai ser zero. Isso tudo vai ser igual, agora a gente pega só os que a gente pegou e colocou um sinalzinho de mais, que foi os que a gente usou. Então a gente vai colocar aqui mais do sinalzinho, né? PQ vezes. Agora esse negócio tem que tomar cuidado. Quando a gente for fazer soma aqui, ó, soma do momento polar, por exemplo, a gente vai utilizar uma força vezes a distância, ou melhor, o braço da onde a força está sendo aplicada até o ponto de apoio da barra, que é aqui, ok? Então, a gente vai sempre colocar a força e a distância até o ponto onde a barra está presa, certo? Então, aqui você tem que tomar cuidado para não esquecer do peso da barra, porque muita gente esquece de colocar o peso da barra também. Então, vamos aqui fazer nossa conta. A gente vai colocar PQ é essa força aqui. A gente vai multiplicar ela vezes a distância que ela tem até onde a barra está presa. Como o PQ está na ponta da barra,
Então a distância dela até a outra ponta vai ser 3 metros, porque o enunciado falou aqui que a barra possui 3 metros de comprimento, ok? Então a gente vai fazer vezes 3. Próxima força que a gente vai pegar vai ser o PB, né, que a gente colocou um sinalzinho aqui também. Então a gente vai colocar o sinalzinho do PB, que é mais PB vezes a distância. Como o PB, no caso, tem que tomar cuidado. O peso da barra sempre vai ser colocado no meio, exatamente no ponto de equilíbrio da barra. Então, se é no meio, a metade de 3 metros, que é o comprimento da barra, vai ser 1,5. Então, essa distância daqui até aqui vai ser 1,5. Então, a gente coloca PB vezes 1,5. E depois, a última que faltou é o T2Y, que a gente colocou o sinalzinho aqui. Então, sinalzinho menos T2Y vezes a distância dele. O enunciado mostrou aqui, ó, tá vendo aqui nesse círculo bem destacado, que o T2Y ele está separado por 1 metro até essa ponta aqui. Então, 1 metro daqui até aqui. Como a barra possui 3 metros ao todo, a distância que falta daqui até aqui, que a gente quer saber, são 2 metros, ok? Então, a gente vai multiplicar aqui por 2 metros, vezes 2, certo? Então, esse sinalzinho aqui de menos, vezes 2 ali no final. Opa! Só um segundo. Pronto, falei. Era o meu primo me chamando, então vamos continuar aqui. Então, a gente vai ter aqui que a soma do momento polar vai ser 0. E isso vai ser mais o PQ, que a gente tem o valor de 75. Opa, PQ não. O PQ vai ser 370 vezes 3 mais o PB, esse sim é 75, vezes 1,5 menos o T2Y, que a gente não sabe, vezes 2, ok? Passou um pouco ali a lousa, mas não tem problema. Então, a gente vai fazer aqui as contas. A gente vai ter que 370 vezes 3 dá 1110. Então, mais 1110. Aí aqui, mais. O 75 vezes 1,5. Espera aí que eu vou fazer aqui a conta. 1,5. A gente vai ter que vai ser 112,5. E agora menos o T2Y vezes 2. Isso tudo igual a 0, certo? No outro vídeo de forças eu expliquei como você vai separar T2Y e T2X. Aqui eu vou explicar direto porque eu já expliquei no outro vídeo. Então se você tem dificuldade com isso ou você não sabe o que eu vou fazer agora, assiste outro vídeo, ok? Então T2Y a gente sabe que vai ser T2 vezes seno do ângulo, certo? No caso esse ângulo aqui vai ser o 45. Mas assiste outro vídeo para você entender por que eu fiz isso, tá? Então aqui é o T2, tá? Então vamos só substituir o T2Y por esse valor que eu acabei de falar. Então 1110 mais 112,5 menos T2 vezes seno de 45 vezes 2, certo? Então a gente vai fazer ali a conta de 1110 mais 112,5. A gente vai ter aqui 1222,5 menos 2 vezes T2 vezes o seno de 45, que é 0,771, ok? Isso você vê na calculadora ou pega uma tabela na internet. Tem um vídeo meu de matemática também que explica sobre isso. Se você puder dar uma olhada, depois dá uma entrada no meu canal e você olha. Então a gente vai ter aqui 2 vezes T2, certo? Então vai ficar 1222,5 menos 2 T2 e então é 2T2 vezes o negócio, né? Então a gente já vai fazer vezes tudo isso direto. Então vezes tudo o T2, ou melhor, o 2 vezes tudo isso aqui vai dar 1,41 T2, ok? Isso tudo igual a 0. Resolvendo aqui a conta com coisa de matemática, aí já é coisinha de equação de primeiro grau, nada difícil. Você tem dificuldade com isso, olha meus outros vídeos, mas meu, não consegui fazer uma continha de equação aqui no finalzinho, é simples. A gente vai descobrir que o T2 aqui vai ter o valor de 864,6 newtons, certo?
Então esse é o valor da tração 2 que o enunciado pede. Então a gente já tem metade do exercício. Agora eu vou apagar tudo isso e vou deixar só a resposta ali. Então a gente já tem o valor de todas as nossas forças, ok? A gente já tem o valor do T2, que era o da cordinha aqui, né? A gente já tem o valor do PQ, do PB, já tem tudo. O único que falta agora é o valor das reações, que o enunciado também pede, certo? Para o valor da reação, como a gente tem reação em x e em y, a gente vai usar a soma de x e y. Então vamos começar aqui, ó. A soma das forças em x vai ser igual a zero, porque não está se mexendo aqui o nosso sistema. Então a gente vai ter aqui, agora não vai usar mais esses maisinhos, esses menos, esses sinaizinhos. A gente vai fazer uma soma de forças normais, que nem nos outros negócios que eu já expliquei. Então para x a gente vai usar só as forças que estão no eixo de x. Então ó, a gente tem aqui nossos eixos. Vou fazer só um desenho rápido e depois eu vou apagar. Então para cá a gente tem o tx, a gente tem o RH para cá. Aqui embaixo a gente tem o PB e o PQ, certo? E para cima a gente tem o T2Y, que a gente já consegue achar o resultado agora porque a gente já tem o valor de T2. Então vou apagar tudo isso aqui e vamos fazer só a soma das forças em x. Soma das forças em x vai ser igual a força em x, que vai ser, no caso, nossa primeira força em x, a gente tem o T2x. O nossa segunda força em x vai ser o RH. Como que a gente vai saber qual que é positivo e qual que é negativo agora? Tudo que está para o lado direito é positivo. Tudo que está para o lado esquerdo é negativo. Tudo que está para cima é positivo. Tudo que está para baixo é negativo. É só você lembrar dos gráficos que você fazia na escola. Em gráfico, tudo que estava para a direita e para cima era positivo. O que estava para baixo e para a esquerda era negativo. Então o T2x ele é positivo. E o RH ele é negativo. Certo? É assim que você vai saber agora os sinaizinhos, mas só para a soma de forças. Momento polar é outro esquema, já expliquei. Então, soma de forças em x, a gente vai ter aqui que o T2x é igual a T2 vezes cosseno de 45. Isso eu expliquei no outro vídeo já, então vocês já tem que estar sabendo, tá? Você está assistindo esse vídeo porque você já sabe os outros assuntos. Eu vou tomar por base isso. Então já vamos substituir ali tudo. Então T2x vai ser igual a T2 vezes seno de 0, ou melhor, cosseno de 45, que é a mesma coisa do seno, que é 0,71, menos RH, que a gente não sabe. Isso tudo igual a zero. Então a gente vai ter aqui o T2, a gente já sabe que é 864,6 vezes 0,7071, que é igual ao RH, que eu vou passar para lá positivo, né? Tava negativo, passou positivo. Então 0,7071 vezes 864,6. Opa, nossa, coloquei um zero a mais. Vezes 864,6. Nossa, o que está acontecendo? Pera aí. A gente vai ter aqui essa multiplicação, a gente vai ter o valor de 611,35. Tem gente que arredonda para 0,4, mas deixa do jeito que saiu ali, tá? Isso aqui é o valor do RH. Então a gente já descobriu o RH. Eu vou apagar ali em cima agora e vou deixar só o valor que nem eu fiz com o T2. Então voltando aqui, então a gente já fez a somatória em x, agora a gente vai fazer a somatória das forças em y, que também vai ser igual a zero, porque o sistema está sem movimento algum. Na somatória das forças em y, a gente vai usar o T11, né? Então T1, no caso ele vai ser negativo porque ele está para baixo, certo? E a gente vai usar também o PB, que também está negativo porque é para baixo também. A gente vai usar o RV, agora sim a gente vai usar o RV, que a gente quer descobrir ele. E a gente vai usar nesse caso porque a gente não está olhando qual gira a barra, a gente só está olhando as forças. Não é o caso de momento polar, tá, gente? Essa que é a diferença. E a gente vai usar o T2Y, que no caso vai ser positivo porque ele está para cima. Não pode esquecer que T2Y é positivo. Isso tudo é igual a zero. Agora a gente vai substituir os valores. No caso a gente já tem o valor de tudo menos do RV, que é o que a gente quer descobrir. O T1 a gente sabe que é 370.
O PB a gente sabe que é 75, o RV a gente não sabe quanto é, e o T2Y vai ser aquele esquema, que vai ser mais T2 vezes 0,7071, tá? Só vamos mais rápido, o seno, cosseno de 45 só, vamos fazer aqui mais rápido, porque a gente já sabe que é o resultado, qual que vai ser. Isso aqui é igual a zero. Passou um pouco da luz de novo, mas não tem problema. Então, a gente vai resolver aqui os números. Então, já resumi aqui bem rápido, dei uma cortada no vídeo, tá aí bem rápido já o resultado. 370 negativo menos 75, 445 negativo. RV eu passei para lá, né? Tava negativo, agora ficou positivo aqui. E esse daqui, o T2, substituir pelo valor do T2 que a gente já sabia. Resolvendo essa conta, a gente vai ter aqui que o RV vai ser igual, vamos fazer aqui a conta rapidão, 166,4 newtons. Então esse é o valor do nosso RV, certo? Bem, terminamos o exercício, já temos as duas reações, a vertical e a horizontal, temos o valor da tração aqui também, então resolvemos o exercício. Bem, com esse exercício você aprende todos os negócios, momento polar, você aprende negócio das barras, né, teoria das barras, você aprende soma de forças, você entende como é que funcionam as forças, as reações, isso daqui é tipo um exercício completão, é tudo em um. Então, obrigado por assistirem ao vídeo, eu vou encerrando por aqui. Obrigado por estarem comentando sempre o que eu posso alterar, né, o que eu posso mudar. Eu tenho tentado deixar o vídeo um pouco mais curto, mas é meio difícil. Então, dê um curtir, por favor. Se esse vídeo está te ajudando, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, adicione os favoritos, faz o que você quiser. Mas, por favor, pelo menos um curtir, porque ajuda na divulgação do vídeo, tá, gente? Obrigado, até mais e vejo vocês por aí. Tchau, tchau.